Deu? Vamos começar fazendo a nossa oração primeiro, daí depois eu falo, tá bom? Vamos lá, vamos orar. Querido amado Jesus, obrigada, bom Deus, por este dia. Te agradeço pelo teu cuidado, te agradeço, Senhor, porque tu és bom conosco. Perdoe os nossos erros, nossas faltas, nos ajude a termos uma abençoada aula, um bom dia na tua companhia. Cuide de todos os nossos familiares. Por Jesus, amém. Olha só, galerinha. Vocês lembram que a semana passada, acho que foi a semana passada, se eu não me engano, que a prof colocou o recadinho na sexta-feira, não, foi a semana retrasada, que a prof colocou o recadinho para vocês, falei na quinta e na sexta-feira eu falei para vocês a respeito do poema aquele para recitar. Lembram do poema? Deixa eu até botar. Sim, a gente lembra. Pois então, hoje a prof vai passar para vocês um link, tá? Daqui um pouquinho mais eu vou passar um link para vocês, que foi o programa em relação a esse projeto, tá? Lá vai estar falando quem foram os vencedores, como é que funcionou. É um programa onde muitas crianças participaram. Então, hoje, a prof vai dar só uma pincelada na nossa aula, tá? Hoje não vai ser uma aula inteira, vai ser só uma pincelada e principalmente em ciências ali. E eu vou passar o link para vocês desse programa, desse encerramento desse programa dos poemas ali. Vai ser uma live ou é um vídeo só? Não, ele já foi gravado, ia ser uma live, mas com essa função ainda de pandemia, dessa função toda, eles já gravaram, então ele não é ao vivo, tá? Ele foi gravado, eu já tenho o link aqui dele, e daí eu vou passar para vocês. Por que que eu vou passar, por que que a nossa aula hoje vai ser uma pincelada? Justamente porque a intenção é que vocês vejam este vídeo, entendeu? Que vocês acessem esse vídeo em relação a este projeto, esse programa dos poemas. Então, fica muito pesado para fazer uma aula inteira e ainda ter que vocês assistirem esse vídeo aí. Então, hoje eu vou dar uma pincelada com vocês na aula e vou passar daí esse link para vocês assistirem, tá bom? Então, vamos lá. Fala, Belone. A gente vai assistir o vídeo na aula, quando a gente estiver na aula, ou quando... Não. Eu vou passar para vocês no link. Vou passar para vocês o link, tá? No chat ou pro WhatsApp? Eu vou passar nos dois. Eu vou passar no WhatsApp, tá? Porque, de repente, tem pais que têm o acesso mais rápido. E vou colocar daí depois no Eclass também ali. Eu vou botar em português no Eclass, tá? O link foi passado para a prof agora de manhã. Então, eu passo para vocês no Eclass agora ali. E no WhatsApp também para os pais, tá bom? Então, seguinte, ó. Eu quero abrir com vocês primeiro em ciências. E eu quero que vocês abram o livro de vocês de ciências lá na página 152, tá? 152. Tá? Coloquei tá todo mundo no silencioso. Permaneçam assim. Vamos lá. Na página 152 está falando sobre as misturas, tá? Então, aqui está dizendo que além dos alimentos... A gente já estava falando sobre as misturas, né? Semana passada, a gente estudou sobre a mistura homogênea e heterogênea. Homogênea é quando se ligam, se unem os alimentos, e heterogênea é quando eles não se unem. Heterogênea, água e óleo. Homogênea, sal e água, né? Que se mistura. Exemplo só, né? E aqui está falando outros tipos de mistura, então. Então, quando a gente lida com esses materiais do cotidiano, né, eles são formados por misturas de diversas substâncias. E daí um exemplo que está dando aqui, ó, é o bronze, que é uma mistura de duas substâncias puras, dois metais, tá? Os metais cobre e estanho, utilizada pelos seres humanos em diversas finalidades, como a produção de escultura, medalhas, aparelhos de comunicação, parafusos,
instrumentos musicais, objetos de decoração, conexões de tubos para construção civil e componentes de máquinas industriais variadas. Então, a mistura do estanho juntamente com o cobre produz o bronze. E o bronze a gente faz várias componentes como esses que nós vimos aqui. Parafuso, medalhas, esculturas e assim por diante. Fala, o John. Vamos, John. Tem que abrir o teu áudio. Falando sobre cobre, eu tenho uma curiosidade sobre a Estátua de Liberdade. Fala. Que no início, não era em verde, azul e esverdeado. Ela era marrom avermelhado. E por que ela ficou daquela cor? Bom, foi por causa do cobre. Olha aí, ó. Tudo bem, tudo bom, John. Mais especificamente. Obrigada pela participação. Priscila, quer falar, Priscila? Abre o teu áudio. Ô, Sora, só me diz uma coisa. É que em matemática, qual é a página que minha mãe quer saber? Porque não tem nada para imprimir hoje, né? Não. Ufa. Matemática é a página... Professora, é para fazer assim. Murilo, não. Tira o som, levanta a mãozinha lá. O prof está falando com a Priscila. Página 221, Priscila. Agora tu pode abrir o áudio e perguntar, Murilo. Tem que levantar aquela mãozinha azul. É para fazer minhas descobertas? Aonde, Murilo? É para fazer as minhas Da onde descobertas? que tu tá falando, rapazinho? 152! Sim, isso já era da semana passada. O quê? Já era para ter feito? Sim, era da semana passada. Calma, professora, não. As minhas descobertas da semana passada eram das 150. Ah, sim. Não, esse aqui não é para fazer, não. Não, é o outro, verdade. Tem razão. Mas não é para fazer agora. Não. Nunca? Não vamos fazer essa ali. Tá? Professora, não é para fazer as minhas descobertas? Não, essa ali da página 152, não. Prof, tem que fazer o Investigue. Sim. Então, Sim. gente, fecha aí o microfone de novo. Todo mundo microfone fechado. Deixa a prof continuar. Na construção civil, um dos materiais mais utilizados é o concreto, que é a mistura de areia, cimento, pedras britadas e água. E ele é muito prático, não exige muita manutenção e pode ser qualquer aproveitado... página. O quê? Na edificação... Qualquer página. 153. Na edificação de toda estrutura predial. Então, concreta é essa mistura de areia, água, cimento e brita. Para que uma planta cresça forte e viçosa, o solo em que ela foi plantada deve conter todos os nutrientes que possibilitam tal desenvolvimento. Quando se torna necessário suprir essa substância, utiliza-se a adubação, técnica que consiste na mistura de vários componentes para o fortalecimento do solo. Muitas pessoas pegam e colocam o resto ó, que nem está aparecendo ali, ó, um adubo orgânico. Folhas, casca dos alimentos, coloca para adubar a terra. O adubo orgânico é constituído de material animal, esterco ou vegetal, bagaço, cascas, restos de frutas e legumes, entre outros, decomposta ou em processo de decomposição. O adubo químico, por sua vez, contém substâncias como nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui no Investigue, eu quero que vocês façam sim, que vocês procurem aqui. Aqui está perguntando sobre o ar que a gente respira. Ele é composto por alguma mistura de gases. Que gases são esses, tá?
O granito é um tipo de rocha que pode ter várias colorações. Ele é uma mistura de quais minerais? Qual é a mistura? O granito é a mistura de quais minerais? E o ar atmosférico e o granito são misturas homogêneas ou heterogêneas? E daí vocês respondam ali por quê. Virando a página, na página 154, de que são feitas as moedas em circulação no Brasil? Desde 1º de julho, em 1994, a moeda vigente no Brasil é o real. Todas as moedas que circulam no país são fabricadas pela Casa da Moeda do Brasil, situada na cidade do Rio de Janeiro. Além de moedas, essa empresa fabrica cédulas, ou seja, as notas, selos fiscais e postais, passaportes e medalhas comemorativas. O real tem 2 famílias de moedas. A cunhagem da primeira, que apresenta a efígie da República, é feita de aço inoxidável, uma mistura de carbono, ferro e níquel. Dessas moedas, apenas a de R$1 saiu de circulação. As demais ainda permanecem válidas. Então, é esse tipo de moeda aqui, tá? A única que saiu é a de R$1. O resto tudo tem, tá? Então, feito de aço inoxidável, que é a mistura de carbono, ferro e níquel. Moeda de R$1? Hã? Fala, João. Só eu? É o João que tá falando, não é? Que João aqui? Quem é? Otávio. Oi, Otávio. Desculpa, meu amor. Tá com nome diferente, não escreve nome. Prof, não adivinha. Fala, Otávio. Como é que bota a costela? Como é que bota a costela no lugar? Como é que se bota a costela no lugar? Murilo. Eu tenho que Existe ouvir mais outro. moeda de R$1? Existe, só que não é feita mais com esse material aqui. Entendeu? É o que eu vou ler agora aqui embaixo. É que eu não sei onde é que eu enfiei meu livro. Eu tô boiando. Olha, que é isso aqui, ó. É as moedas de níquel, tá? E agora eu vou entrar nas moedas de outro tipo de material, onde está R$1 agora. Vamos ver aqui. A segunda família de moedas do real é constituída de misturas variadas. As moedas de 1 centavo, com a imagem de Pedro Álvares Cabral, produzidas entre os anos de 1998 e 2004, eram feitas com aço e revestidas com cobre. Essa é a mesma composição das moedas de 5 centavos, com a imagem de Tiradentes, que ainda são fabricadas. As moedas de 10 centavos e 25 centavos, que têm, respectivamente, as imagens de Dom Pedro I e Marechal Deodoro da Fonseca, são produzidas com aço e revestidas com bronze, que é a mistura de cobre com estanho. No entanto, as moedas de 50 centavos, que têm a imagem do Barão do Rio Branco, fabricadas em 1998, 2000 e 2001, eram compostas de cobre e níquel. Depois disso, passaram a ser feitas em aço inoxidável. Algo semelhante ocorreu com as moedas de R$1. Em 98 e 99, foram produzidas moedas cuja parte amarela era constituída de cobre e níquel e a parte cinza de alpaca, que é uma mistura de cobre, níquel e zinco. Posteriormente, a parte amarela dessas moedas passou a ser feita de bronze e a parte cinza com aço inoxidável, tornando-as bem mais duráveis. Tá? Então, foi uma curiosidade aqui dos materiais das moedas, de que tipo de material elas são feitas. Tá? Fala, Murilo. Prof, eu não entendi. A de R$1, a foto de quem é a de R$1? Elas, aí no texto falou de todas as moedas, menos a de R$1. É que a de R$1, a de R$1 ali tem o desenho da... Ai, como é que é o nome daquilo ali? A Pro vai ver aqui o desenho, negócio... Da pessoa, prof. Hã? Totalmente é o desenho da pessoa. Não, não é nenhuma pessoa, é que tem um nome específico aqui. Deixa a prof já olha e já fala, tá, Murilo? Não é Estátua da Liberdade? Não é Estátua da Liberdade? Não é Estátua da Liberdade, não é. Seguinte, galera, ó, eu quero que vocês abram um livro aí em matemática só para mim falar. Aqui, nem precisa abrir, tá? Matemática, página... O que aconteceu com o meu Zoom? Meu Zoom bugou.
Gente, vocês estão abrindo o microfone, falando, deixando aberto. A gente já tinha conversado sobre isso, lembram? A página 221 de matemática é só uma recapitulação do capítulo. Então, vocês façam aquelas atividades ali de recapitulação do capítulo, tá? E português é onde eu vou dar só uma olhadinha com vocês aqui. A página 57, tá? Abram na página 57 de português. E abram aí que eu já vou falar. Sora, teu microfone tá fechado. Prof, não é pra fazer 222 e a 223? Fala, ô Murilo. Fala, Murilo. Vamos lá, então. Página 57, exercício 35. A gente estava falando ainda sobre os adjetivos ontem. Então, aqui está pedindo para escrever os trechos. Otávio, tem que tirar o microfone. Prof, qual é a página? Para vocês escreverem o trecho onde está falando sobre o fim do dia. Prof, Qual é a página? parte? 57, Belônia, Pro falou. Eu não ouvi. 57. A parte do texto onde aparece fim do dia, tá? Onde é que está a parte que aparece o fim do dia no texto? E depois a letra B, o homem que chega para falar com João. Então, onde é que está a parte que fala sobre o fim do dia? Quem é que sabe ali? A gente falou bastante sobre esse termo aí até. O que aconteceu no fim do dia? Qual é a parte no texto onde começa a falar sobre o fim do dia? Sara, Eu não sei se é, mas pelo que eu entendi, é naquela lá. Calma aí. Lá pelas tantas do dia. Não. Lá pelas tantas do dia ainda é dia. Por meio do meio-dia? Sabe onde é que tá, gente? Lá naquela parte onde fala que o sol estava Cantando. Cansado. Lá no finzinho da página 52, o sol descia cansado por detrás das casas frias. Esta é a parte do fim do dia, tá? Até o fim ali, ó. Aos poucos, a luz pequena por detrás das vidraças deixava vazar um resto de conversa ou cheiro de leite e canela. E a parte do homem que chega para falar com João. E aí, o que acontece ali na parte que o homem chega para falar com o João? Onde é que está escrita essa parte? Prof, é pra botar aos poucos a luz pequena por trás das vidraças? Até o ponto final. Onde é que está a parte quando chega o homem para falar com o João? Lá. Sara. Acho que eu achei. Onde? Calma aí. Ô, Sora, Meio-dia encosta no meio-fio um carro preto bem lustroso. Isso aí. Senhor Garboso. Isso aí, Pietro. Por volta do meio-dia,
Encosta no meio-fio, carro preto, bem lustroso. Desce dele um senhor garboso, bem vestido, bem calçado, com ar de homem abastado. Tá? Essas são as duas partes. No exercício 36 diz assim: quais adjetivos e expressões adjetivas aparecem nos trechos que você escreveu na atividade anterior? O que vocês vão fazer aqui no 36? Essas duas partes que vocês escreveram na letra A e na letra B estão os adjetivos. E eu quero que vocês escrevam estes adjetivos aqui no exercício 36. Vou dar um exemplo aqui. Vou ler uma frasezinha para vocês entenderem. Lá no fim do dia, na letra A, a primeira parte está escrita assim: o sol descia cansado por detrás das casas frias. Onde é que estão os adjetivos aqui dessa frase? Cansado e frias. Exatamente. Então, vocês vão escrever ali cansado, tá? E frias. Só que o cansado, o que está cansado? Sol. O sol. O que está fria? Casa. Então, vocês vão escrever cansado, entre parênteses, sol. Fria, entre parênteses, casa. Então, vocês vão anotar ali os adjetivos e a quem está se referindo o adjetivo. Tá? Conseguiram entender? Vou fazer uma parte da B para entender também. Por volta do meio-dia, encosta no meio-fio, carro preto bem lustroso. Cadê os adjetivos? Lustroso. Só tem lustroso? E preto. E preto, exatamente. Então, a gente vai colocar ali. O que é o preto e o lustroso está se referindo a quem? O carro. Ao carro. Daí vai escrever preto, vírgula. Como é a mesma palavra, pode escrever daí vírgula, tá? Preto, vírgula, lustroso, entre parênteses, vai escrever o quê? Carro. Tá? Entenderam como é o exercício 36? Vocês vão pegar os adjetivos e a quem está se referindo os adjetivos. 37. Considerando que você observou na atividade 35, responda: qual dos trechos trouxe um clima de mistério e suspense à narrativa? Tá? Qual que assim a gente ficou pensando, mas quem é? O que será? A letra A do fim do dia ou o homem que chega para falar com o João? E daí vocês escrevam por quê. Por que trouxe um ar assim de suspense, tá? 38. Qual é a função das palavras em destaque no contexto da frase abaixo? Indicar o nome das profissões ou caracterizar personagens da história? Tá? Daí aqui a gente só tá, na verdade, o 38 é mais para a gente conversar. José sapateiro, Pedro contador, Manuel padeiro, evangelista motorista, Joana professora, Maria secretária, Ana jornalista, Raul dentista e muitos outros passavam por ali. Qual é a função das palavras em destaque no contexto da frase abaixo? Indicar o nome das profissões ou caracterizar os personagens da história? Qual que vocês acham que é? Indicar o nome das profissões ou caracterizar? Caracterizar. Na verdade, eles estão caracterizando, né? Não é só por causa das profissões, eles estão caracterizando. Nesse trecho, nessa parte do texto, eles estavam caracterizando aquelas pessoas ali, tá? Então, caracterizando que o José era um sapateiro, que o Pedro era contador e assim por diante. 39. Quais expressões adjetivas foram usadas por Dona Glória para criticar a vida de João? Daí vocês vão voltar no texto, vão ver aonde a Dona Glória falou de João. Qual foi os adjetivos, as características que ela dava para criticar a vida de João? Como é que ela chamava João? Tá? E o último, essa ideia sobre a vida de João se mantém até o fim da narrativa? Lembram o que eles achavam que era João? Como é que eles achavam que era João? Preguiçoso? Preguiçoso, né? Que não... e até o fim do texto ficou esse ar... Um preguiçoso inútil que não faz nada da vida. Isso. E até o fim do texto ficou como se ele fosse um preguiçoso ou não? Não. Como é que ficou o fim do texto? Eles percebem que o escritor é uma profissão bem difícil. Isso aí. Então, gente, essas atividades de hoje, tá?
A prof já vai mandar para vocês aqui o linkzinho. Vou mandar para os pais agora aqui no WhatsApp dos pais. Prof, gostaria que vocês assistissem. Tchau. Tá? E eu vou mandar lá no Eclass também. Matemática. A prof já falou matemática. Matemática vocês vão fazer a recapitulação, Belone. Pode fazer, porque quer que vocês façam sozinhos ali matemática, tá? E daí depois, amanhã, eu dou uma retomada nesse de matemática com vocês, certo? Amanhã, tá? Então, olha só. Vou mandar no Eclass também, para quem não está com os pais aí, não consegue ter o link. Prof, não desliga a aula ainda. Manda agora e aí tu fala se tu já mandou. Aqui Não, eu na já tô aula. mandando, eu já vou Sora, fechar. Sora. Oi, A página de... Qual é a página de matemática mesmo? 221, deixa eu confirmar. Tá certo, 221. 221. Tá, e é pra fazer a página 58 de... Português? Não. Tá bom. Não, português é só essa página aqui. Tá Prof, bom. a gente tá te Posso esperando. sair? Podem sair. Beijo. Tá bom. Até amanhã, se Deus quiser. Desliga a Tchau, aula. pronto. Acabou. Já mandou? Vou mandar agora, vou primeiro encerrar.